Capítulo 2. Um sonhador que colecionava derrotas. Prepare-se para conhecer a trajetória fantástica de um sonhador que extraiu coragem dos seus fracassos, sabedoria das suas frustrações e sensibilidade das suas perdas. No final, ao saber o nome do personagem, você vai ficar absolutamente surpreso. A Ellie era um jovem simples, filho de lavradores. Não teve privilégios sociais, não viveu em palácios, raramente ganhava presentes, mas tinha uma característica dos vencedores: reclamava pouco. Nada melhor para fracassar na vida do que reclamar muito. Não sobra energia para criar oportunidades. Desde a juventude, a Ellie conheceu as dificuldades da existência. Perdeu sua mãe aos 9 anos, o sabor amargo e cruel da solidão penetrou nos becos de suas emoções. O mundo desabou sobre ele. Perder a mãe na infância é perder o solo por onde se caminha. É o último estágio da dor de uma criança. Um ser humano pode ser rico, mesmo sem dinheiro, se tem ao seu lado as pessoas que o amam, mas pode ser miserável, ainda que milionário, se a solidão é sua companheira. Nosso jovem poderia ser controlado pela perda, mas sobreviveu. Havia algo nele digno de se elogiar, sua capacidade enorme de viajar. Viajava muito, transportava-se para lugares longínquos e de difíceis acessos. Mas, como viajava se não tinha dinheiro? Viajava pelo mundo dos livros. O mundo dos livros dá asas à inteligência. Quem os descobre voa mais longe. Certa vez, por não ter recursos financeiros, a Hélio ousou pedir aos vizinhos e aos amigos livros emprestados. Ficava um pouco inibido, mas não tinha medo de ouvir um não. Tinha medo de não aprender. Amou cedo a sabedoria. Você ama a sabedoria? Construiu secretamente um tesouro enterrado no seu intelecto. Era comum por fora, mas um sonhador por dentro. Os maiores tesouros estão ocultos aos olhos. Pensava na vida enquanto muitos só pensavam nos prazeres momentâneos. Era possível vê-lo parado com um olhar vago. Parecia estar em outro mundo, estava no mundo das ideias. As necessidades e sofrimentos desde a sua infância, em vez de ceifar-lhe a criatividade, produziram sonhos. Certa vez ele teve um belo projeto. Vou montar um negócio. Sonhava em ganhar dinheiro, ter prestígio social e conquistar uma vida tranquila. Um bom sonho. Sentiu-se como um poeta inspirado e destemido. Nos sonhos tudo parece fácil, não há acidentes. Mas todo sonho traz alguns pesadelos. O resultado do seu negócio? Falência. O jovem enfrentou o drama da derrota muito cedo. Alguns, ante um fracasso, bloqueiam a inteligência. Eles registram o fracasso intensamente nos solos do inconsciente, através do fenômeno chamado RAM, registro automático da memória. O mecanismo é o seguinte: o fracasso é lido continuamente, gerando reações emocionais dolorosas e ideias negativas que obstruem a liberdade de pensar, de fazer novos planos, de acreditar no próprio potencial. A derrota não superada esmaga os sonhos e dilacera a coragem, aprendendo a não ser controlado pelos fracassos. Você já enfrentou a dor de uma derrota? A Ellie viveu-a, ficou abalado, mas não se submeteu ao controle dela. Assumiu-a, enfrentou-a e enxergou-a por outros ângulos. Seu enfrentamento impediu que o fenômeno RAM gerasse um conflito, uma área doentia da memória, uma janela de tensão. Ele levantou a cabeça e voltou a sonhar. Saltou do mundo dos negócios para o mundo da política, mas é ingênuo, não conhecia os enigmas desse terreno. Candidatou-se a um cargo, estava muito animado, queria ser um político diferente, teve muitas inspirações, sentia que poderia ser um grande homem. O resultado das urnas foi derrotado. Não é possível, exclamava. O que eu fiz de errado? Muitas perguntas, muitas respostas, mas nenhuma apaziguava sua emoção. A razão tenta se preparar para as derrotas, mas a emoção nunca se submete a elas. No dia seguinte, o eu do nosso jovem, que representa sua capacidade de decidir, controlar seu mundo, ser consciente de si mesmo, estava abatido. Não tinha ânimo para conversar com ninguém. Olhar os vencedores desse pleito detonava um fenômeno inconsciente que atua em milésimos de segundos, chamado gatilho da memória ou fenômeno de autochecagem. Esse gatilho abria uma janela da memória que continha a experiência do fracasso nas urnas e, desse modo, checava sua condição de derrotado. A consequência? Um mecanismo súbito de ansiedade desenhava-se no cerne de sua mente.
Pensamentos e emoções angustiantes avolumavam-se, gerando nó na garganta, boca seca, taquicardia. Parecia que seu cérebro o estava avisando que ele corria perigo e precisava fugir. Fugir do quê? Do vexame, da vergonha social, enfim, dos traumas construídos nos bastidores da sua mente. Quantas vezes os estímulos externos detonam o gatilho da memória que libera nossos monstros? Há pessoas que não suportam uma crítica e ficam dominadas pela raiva. Apesar de desanimado, a Ellie não se deixou vencer. Todos os sonhadores são inimigos da rotina. Quando eles pensam em desistir de tudo, os sonhos surgem no teatro da mente e começam novamente a instigá-los. Assim ocorreu com o nosso jovem. Ele voltou-se novamente para o mundo dos negócios. Dessa vez apostou que ia dar certo, tomou certas precauções, estava mais aberto às experiências dos outros, conversou mais, refletiu melhor, fez uma pequena análise dos erros que deveria evitar e de quanto ganharia. Foi tomado por intensa euforia. A emoção é bela e crédula, bastam alguns respingos de esperança para que o humor se reestabeleça e a garra retorne. Nunca devemos retirar a esperança de um ser humano, mesmo de um paciente portador de câncer em fase terminal ou de um paciente dependente químico por décadas. A esperança é o fôlego da vida, o nutriente essencial da emoção. Como você alimenta a sua esperança? A Ellie andava sorrindo, acreditava na vida. Então, depois de despender energia para organizar sua pequena empresa e trabalhar muito, veio o resultado. Faliu novamente. Ele ficou profundamente abatido. Seu eu não governava seus pensamentos. Pensava muito e sem qualidade. Este é um grande problema. O excesso de pensamentos é o grande carrasco da qualidade de vida do ser humano. Ele conspira contra a tranquilidade, rouba a energia do córtex cerebral, gera uma fadiga descomunal, como se tivéssemos saído de uma guerra. Cuidado! Quem pensa muito se atormenta demais. Os pensamentos derrotistas de Aélie não apenas alimentavam sua insegurança, seu sentimento de incapacidade e ansiedade, como ainda pior, eram acumulados como entulhos no delicado solo de sua memória. Os que não sabem cuidar desse solo não veem dias felizes. Muitos detestam o lixo do escritório, mas não se importam com o lixo acumulado no território das suas emoções. O fenômeno RAM registrou sua falência de maneira privilegiada. Por isso, a Ellie não gostava de tocar no assunto, pois quando tocava, o gatilho da memória abria imediatamente as janelas que financiavam um humor triste. Muitas vezes não gostamos de tocar em nossas feridas. Elas não são sanadas, apenas escondidas. Mas a Ellie não as escondeu. Procurou superá-las, resgatando sua vocação política. Candidatou-se novamente, depois de muita labuta, veio enfim a bonança. Conseguiu ser eleito deputado. Parecia que os ventos mudavam, sua emoção encontrou a primavera. Golpes inevitáveis. Mas a alegria de Aélie logo se dissipou no calor das suas perdas. No ano seguinte, sofreu uma perda irreparável. Sua noiva morreu. Sua mãe havia morrido cedo e agora nunca mais veria o rosto da mulher que amava. A perda roubou-lhe não apenas a alegria, mas produziu algumas janelas killers na sua memória. Killer quer dizer assassino. Janelas killer são zonas de conflitos intensos cravadas no inconsciente que bloqueiam o prazer e a inteligência. Quando entramos nessas janelas, reagimos como animais sem pensar. Elas são construídas através de perdas dramáticas, frustrações intensas, angústias indecifráveis que não são superadas. Quando uma pessoa possui síndrome do pânico, ao entrar em sua janela killer, ela tem a sensação súbita de que vai morrer ou desmaiar, mesmo estando na plenitude da saúde. Quando uma pessoa tem fobia de falar em público, ao entrar em sua janela killer, ela trava sua inteligência, não conseguindo encontrar os arquivos da sua memória que sustentam seu raciocínio, não coordena suas ideias. Quando um pai, mãe ou professor entra em uma janela killer, ele pode reagir agressivamente diante de um pequeno erro de seu filho ou aluno. Sua reação é desproporcional ao estímulo externo, causando sérias consequências para sua personalidade. Uma ofensa pode marcar uma vida. Quando crianças fazem birra e adolescentes entram em crise diante de um não, estão sob o controle dessas janelas. Na minha opinião, como psiquiatra ou como pesquisador científico, creio que todo ser humano desenvolve janelas que obstruem nossa lucidez nos focos de tensão. Jovens, adultos, executivos, cientistas, iletrados, uns mais, outros menos.
Todas as vezes que perdemos o controle de nossas reações, somos vítimas dessas janelas. Agimos por instinto e não como Homo sapiens que pensa. Sábio é quem tem coragem de identificar suas loucuras e procura superá-las. Não esconde sua irracionalidade, trata-a. Muitos impulsivos ferem durante a vida toda seus íntimos porque nunca assumiram sua ansiedade. Somos ótimos para nos esconder. Quando a Ellie entrava nas janelas que aprisionavam sua inteligência, ele produziu uma avalanche de ideias negativas que financiavam sua angústia. Os espinhos cresceram nos jardins do seu inconsciente e floriram no território de sua emoção. O resultado? No ano seguinte, teve uma crise depressiva. Alguns, por perdas menores, se deprimem por anos, outros enterram seus sonhos para sempre. A Ellie estava deprimido, mas se distinguia da maioria das pessoas. Sabia que tinha dois caminhos a seguir: ou suas perdas o construíam ou o destruíam. Que escolha você faria? É fácil dizer que seria a primeira, mas frequentemente escolhemos a segunda opção. As perdas nos destroem e nos abatem. A Ellie treinou sua emoção e escolheu a primeira alternativa. Em vez de se colocar como vítima do mundo, resgatou a liderança do eu. Saiu da própria miséria. Agradeceu a Deus pela vida e pelas perdas. Fez delas uma oportunidade para compreender as limitações da existência e crescer. Ele não tinha conhecimento da psicologia moderna, dos complexos papéis da memória, mas tinha ousadia para enfrentar seu cárcere interior. Todos nós construímos cárceres usando como grades invisíveis a cobrança excessiva, a autopunição, o desespero. Muitos pensam que seu cárcere é um chefe insensato, um concurso competitivo, as doenças físicas, as crises financeiras, mas nossos cárceres reais estão alojados na psique. Se formos livres por dentro, nada nos aprisionará por fora. A Ellie não sabia que as janelas doentias do inconsciente não podem ser deletadas ou apagadas. Não tinha consciência de que elas só podem ser reeditadas através de novas experiências registradas no mesmo locus onde se encontram. Também não tinha consciência de que podemos construir janelas paralelas discutindo nossos medos, enfrentando nossa insegurança, criticando nossa agressividade ou nossa timidez. Não sabia que essas janelas paralelas poderiam se abrir ao mesmo tempo que as janelas killers, oxigenando a capacidade de pensar. Embora não tivesse conhecimento científico do funcionamento da mente, ele atuou intuitivamente dentro de si, como se soubesse. Quando achava que a vida não tinha mais sentido, debatia essa postura derrotista. Quando tinha um pensamento negativo, não se submetia a ele como a maioria das pessoas. Criticava-o seriamente. Não era escravo dos pensamentos perturbadores. Você é escravo desses pensamentos? Quantas pessoas excelentes não vivem essa mesma escravidão? Atendi certa vez uma jovem profundamente triste. Ela estava atormentada por pensamentos contra Deus. Não conseguia interrompê-los. Pedi para deixar de ser passiva, criticar tais pensamentos e não submeter sua emoção a eles. Libertou-se. Muitas pessoas se angustiam e até pensam em suicídio porque detestam seu corpo, pensam em acidentes, doenças, perdas de pessoas queridas, perda de emprego, acham que vão falhar nas provas. Precisamos sair da plateia, entrar no palco da nossa mente e nos tornar atores ou atrizes principais da nossa inteligência. Quem aprender essa lição entenderá um dos pilares deste livro. A Ellie construía uma fornalha íntima do seu inverno emocional. Exercitava seu eu diariamente para ser líder. Tornou-se um artesão da sua emoção, tornou-se um amigo da vida e um amigo de Deus. Ergueu-se das cinzas. Aos poucos voltou o encanto pela existência. Desejou ser útil à sua sociedade, porque não via outro sentido para a vida. Sob a chama desse ímpeto, candidatou-se a deputado federal. Preparou-se para uma grande vitória, sorriu, andou, discutiu mais os problemas sociais, e então veio o resultado. Foi derrotado. Sua alma ficou apertada, sentia-se sufocado, olhava para os lados achando que as pessoas comentavam seu fracasso. A sociedade é rápida para bajular os que estão no pódio e lenta para apoiar os derrotados. Cuidado! Se você depender muito dos outros para executar seus sonhos, corre o risco de ser um frustrado na vida. Os jovens precisam estar alertas. Eles são exigentes para consumir, mas não sabem construir seu futuro. São frágeis e dependentes.
Alguns achavam que o sonho de Aélia era um mero entusiasmo, mas ele se reergueu. Seus sonhos eram sólidos demais para fazê-lo ficar submerso nos escombros dos seus fracassos. Alguns anos mais tarde, o sonho de ser um grande político renasceu. Candidatou-se novamente. Fez uma campanha com segurança e ousadia. Gastou saliva e sola de sapatos como ninguém. Pensou: desta vez serei um vencedor. Estava animadíssimo. Após uma extenuante campanha, veio o resultado. Perdeu de novo. Foi um desastre emocional. Ao vê-lo passar, as pessoas meneavam a cabeça. Os mais próximos diziam: para de sofrer, faça outra coisa. Muitos jamais entrariam numa outra disputa. Mas quem controla o sonho de um idealista? Eles são os mais teimosos do mundo. Uma dose de teimosia é fundamental para ser realizado na vida. Todos os sonhadores foram persistentes, amaram a disputa. Nos países desenvolvidos como os Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Alemanha, há uma crise na formação de pensadores e de líderes idealistas. Por quê? Porque os jovens não têm grandes desafios para enfrentar, não têm obstáculos para superar, crises para vencer. Por terem poucos desafios, sonham menos e têm menos compromisso social. Se eliminarmos o contato de uma pessoa com todos os tipos de vírus, um dia, quando ela se expuser ao mais banal deles, poderá não sobreviver. Não é isso que temos feito com nossos jovens? A Ellie teve de enfrentar a humilhação das derrotas, os deboches dos amigos, o sentimento de incapacidade. Tudo isso feriu sua psique, mas educou a emoção para suportar crises e perdas. Adquiriu anticorpos intelectuais. Um bom profissional se prepara para o sucesso. Um excelente se prepara para o fracasso. Em seu livro O Príncipe, Maquiavel comentou que as atitudes revelam oportunidades que a passividade teria deixado escondidas. A história nos ensina que as pessoas passivas sucumbem às suas desculpas e submetem-se aos seus temores. Os sonhos são o melhor remédio para curar frustrações. Se sólidos, eles podem ter mais eficácia do que anos de psicoterapia. Eles reeditam o filme do inconsciente e ampliam os horizontes do desanimado, fazendo renascer a motivação para recomeçar tudo de novo. Nosso sonhador emergiu do caos. Ninguém acreditava, mas a Ellie decidiu enfrentar mais uma campanha para o Congresso. Nunca se viu tanta garra. As injustiças sociais e a discordância das desigualdades humanas geravam nele uma fonte inexplicável de energia para correr riscos. Agora havia mais fé e mais experiência. Corrigiu os erros de outras campanhas e tornou-se mais sociável. Finalmente veio o resultado. Perdeu mais uma vez. Nos dias que se seguiram, a Ellie afundou no pântano do seu pessimismo. Sentia-se arrasado, dilacerado, impotente. Perguntava-se inúmeras vezes onde eu falhei, por que as pessoas não confiam em mim. Não se concentrava no mundo concreto. Havia momentos em que queria fugir desse mundo. Entretanto, quem pode fugir de si mesmo? Quando as pessoas ouviam, elas comentavam a meia voz umas com as outras. Lá vai o senhor fracasso. Havia amargado diversas derrotas eleitorais, falências e perdas. Sua coleção de fracassos era mais do que suficiente para vê-lo vítima do medo. Por muito menos, pessoas ilustres escondem a cabeça debaixo do travesseiro. Ele deveria também se colocar como vítima do que os outros pensavam e falavam a seu respeito. Se muitos perdem noites de sono por um olhar atravessado, uma injustiça, uma censura, imagine como estava o território da emoção desse sonhador. A sociedade é ótima para exaltar os que têm sucesso e rápida para zombar dos fracassados. Quem almeja ter uma personalidade saudável não deve esquecer essa lei. Não espere muito dos outros. Todos entenderiam se ele desistisse das suas metas. Era o mais recomendável. Vencer parecia um fenômeno inalcançável. Entretanto, quando todos esperavam que ele não se erguesse mais, a Ellie se levantou das cinzas. Não era propenso a aceitar ideias sem passá-las pelo filtro da sua crítica. Mostrou, assim, uma coragem poética, embriagada de sensibilidade. Para muitos, sua coragem era ilógica. Para ele, era o combustível que mantinha acesa a chama de seus sonhos. Ele apareceu na roda de políticos e, para espanto da plateia, teve coragem de se candidatar para o Senado. As derrotas, em vez de destruir sua autoestima, realçavam seu projeto. A campanha foi diferente. Sua voz estava vibrante, deixou de ser refém de algo que facilmente nos aprisiona, nosso passado.
Acreditou que romperia a corrente de fracassos e que o sucesso beijaria os solos da sua história. Mas não queria o sucesso pelo sucesso. Não era um político dominado pela coroa da vaidade. Os que amam a vaidade são indignos da vitória. Os que amam o poder são indignos do poder. Ter sucesso para estar acima dos outros é mais insano do que as alucinações de um psicótico. A Ellie tinha uma ambição legítima. Ele queria o sucesso para ajudar o ser humano. Queria fazer justiça para os que viviam no vale das misérias físicas e emocionais. Sonhava com um dia em que todos fossem tratados com dignidade na sua sociedade. Após extenuante campanha em que expôs inflamado suas ideias, aguardou impacientemente o resultado. Não podia perder dessa vez. Se isso acontecesse, até seus adversários teriam compaixão dele. Então veio o resultado. Perdeu outra vez. Ao chegar em casa, sentou-se numa cadeira, não sentindo o próprio corpo. Era difícil acreditar em mais esse vexame público. Sua memória se tornou árida como um deserto. Faltavam flores no palco da sua mente e sobravam pensamentos pessimistas. Qualquer psiquiatra e psicólogo clínico, por menos experiência que tivesse, entenderia seu medo do futuro. O amanhã tornou-se um pesadelo.